Olá, meu querido. Olá, minha querida. Muito bom nos encontrarmos aqui novamente no canal Aprenda a Ser Feliz. Para quem não me conhece, eu sou o Cleiton e através desse canal a gente utiliza como uma rede de compartilhamento através das experiências de vida, das lições do passado, aplicar isso no nosso presente para construir um futuro melhor. Você tem acompanhado os nossos lembretes de reflexão, o devocional diário, é a primeira vez que você está chegando no canal, você já conhece, não conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu recomendo você acompanhar diariamente. A gente tem os lembretes de reflexão, os devocionais de hoje, que são reflexões curtas, e hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma reflexão muito gostosa, muito prazerosa que a gente encontra na Bíblia, que está em Marcos, no capítulo 8, nos versos 22 a 26, onde Jesus Cristo faz a cura de um cego. Muito bacana essa passagem, porque a Bíblia ela é muito rica e ela traz diversas formas da gente enxergar uma mesma situação. Para quem já conhece essa passagem, todo mundo que normalmente vê as pregações aí do pessoal está sempre falando do ambiente que você está inserido, porque essa passagem é de um cego que foi curado por Jesus Cristo. Não existem poucas pessoas, na verdade eu me recordo de 3 cegos que são curados por Jesus Cristo, que tem citações bíblicas mais relatadas, com mais detalhes. Essa é uma delas. Ele tem algumas particularidades. O que é interessante nessa cura? Jesus vai até Betsaida, uma cidade perto do nordeste do Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, e ele encontra um cego. Esse cego ele é levado até ele e Jesus vai curar esse cego. O interessante é que Jesus faz algo novo. Jesus tira esse cego do povoado e vai curar ele fora do povoado. E o pessoal conhece muito essa passagem numa lição espiritual, da onde diz que a gente deve cuidar com os ambientes que a gente está presente, que a gente deve selecionar os ambientes. E eu considero isso tudo muito importante. Eu acho que onde você está inserido é um plano que vai te transformar, vai fazer você respirar aquele ambiente, aquela atmosfera, e isso acaba te transformando também, seja para o bem ou para o mal. Mas o que eu acho que seria legal da gente compartilhar aqui é porque muitas vezes nós estamos inseridos em ambientes que nós não podemos escolher. Você está inserido lá no seu trabalho e de repente entra um colega de trabalho que não é assim, uma grande bênção, ou você passa por uma determinada situação na tua vida, na tua saúde física, enfim, a gente lida com situações que às vezes fogem do nosso controle. E eu diria que esses ambientes são ambientes de tribulação, são ambientes que tornam a nossa vida um pouco mais difícil para lidar com aquela situação. O que é o bacana dessa história? É que a gente transcende o entendimento que Jesus cura esse cego fora da aldeia, não somente como a aldeia sendo um espaço físico, mas a aldeia ela também pode ser representada como um ambiente emocional, como algo dentro de você, como se eu te dissesse que você tem várias aldeias. Você tem aldeias nas diversas áreas da sua vida. E algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com essas aldeias. E a verdadeira cura que Jesus Cristo precisa para te libertar das prisões que você fica inserido ou que você está inserido é justamente tirando você dessas aldeias. Deus não quer que você se afaste da sua família, Deus não quer que você se afaste dos ambientes que você frequenta. Mas Deus não quer que você se misture com esses ambientes. Deus quer que você tenha algo distinto, algo único, que te forma. Se você pegar, por exemplo, as lições de Jesus Cristo, você vai ver que Jesus Cristo andava com beberrões. Mas Jesus Cristo não era um beberrão. Eram os beberrões que andavam com Jesus Cristo. E Jesus Cristo não negava andar com essas pessoas. Então é legal a gente trazer essa reflexão hoje aqui acerca dessa cura do cego fora da aldeia, para que a gente possa entender que Deus tem uma obra na nossa vida. Deus tem um interesse muito grande para que você se dê bem, para que você seja uma pessoa feliz, para que você seja uma pessoa plena. Mas para isso,
você precisa se libertar de algumas amarras. E eu diria que essa reflexão que a gente tem hoje, ela pode trazer essa conexão com essas aldeias que estão dentro de nós. E o que é o mais interessante? É que essa cura, ela não se dá numa única vez, ela se dá em 2 vezes. Jesus Cristo primeiro cospe nos olhos desse cego. Esse cego vê as pessoas como se fossem árvores. E isso significa espiritualmente que quando nós buscamos a Deus para ser curados, esse cuspe, ele também era usado como um escárnio, como uma atitude de reprovação naquela sociedade, naquela cultura que se vivia. Então isso pode ser interpretado para nós como Jesus Cristo usando um ato de escárnio, um ato de rendição do próprio ser para exaltar, para elevar. Nós muitas vezes buscamos a Deus quando passamos por dificuldades, quando passamos por tribulações. E isso pode ser associado através dessa forma. E o que é o mais interessante? É que essa primeira fase da cura, essa pessoa, esse cego, ele não enxerga tudo normalmente. Ele enxerga as pessoas como se fossem árvores. Porque quando você busca a Deus através da dor, através das aflições que você vive, Ele vai abrir os teus olhos. Mas você ainda não vai estar vivendo a plenitude da cura. Você vai estar iniciando um processo de aperfeiçoamento do seu ser. Porque você vai estar se conectando com a espiritualidade maior. Você vai estar entendendo que dentro de você existe algo além dessa carne. Você vai estar priorizando a sua alma. Você vai estar priorizando os seus sentimentos. Então tudo isso é muito importante para o ser humano. Ele precisa se descobrir. Você só vai encontrar a felicidade quando você entender que você mesmo precisa produzir ela. E para você produzir, você precisa se transformar por dentro. Para que você possa refletir algo para fora. Então, essa primeira fase da cura desse cego não é uma cura plena, ele é uma cura momentânea, ele é o princípio da cura. Depois, Jesus Cristo coloca as mãos nos olhos desse homem que já não estava mais cego, e aí ele volta, ou ele começa a enxergar perfeitamente como uma pessoa normal. Essa é a segunda fase da cura. Alguns de nós estão presos nessa primeira fase da cura e não conseguem chegar na segunda fase. Porque a primeira fase é a fase em que nós buscamos pela dor. Mas a segunda fase é a fase em que nós precisamos enxergar com mais clareza. Que nós já entendemos que o caminho é um caminho espiritual para a nossa vida. Que nós somos um ser espiritual. Que nós precisamos manifestar esse lado espiritual. Que a parte do corpo, a parte da carne, ele é um instrumento para a manifestação do Espírito. Mas tudo isso por si só não resolve. É preciso tirar essas amarras, é preciso agir, é preciso mudar. Toda transformação, ela requer uma mudança de atitudes. Não tem como você chegar num destino diferente andando pelo mesmo caminho. Você não vai conseguir atingir um resultado novo fazendo as mesmas coisas. Você precisa mudar. E o que quer dizer com você mudar? Começa em você mudar primeiro os teus valores, aquilo que você verdadeiramente buscava como prioridades na tua vida começa a mudar, porque os teus valores mudaram, e a partir disso você começa a ter novas atitudes. Essas atitudes se transformam em novos pensamentos, esses pensamentos se reconectam com o teu novo ser, e aí sim você vai começando a produzir algo que a gente chama de felicidade plena, que é a satisfação por aquilo com que você está se tornando. A gente tem que cuidar para não permitir com que isso nos coloque novamente numa zona de conforto. Porque é justamente lá no escárnio, lá na dificuldade, que a gente começou a fazer uma busca pela espiritualidade. E essa busca ela tem que ser algo continuada, ela tem que ser diária, ela tem que ser cotidiana. Porque se você busca a espiritualidade apenas em momentos específicos, isso tudo vai se esfriando dentro de você. Tem pessoas que vão num culto, né, vão numa igreja, vão numa determinada casa religiosa e aí saem de lá vivificados. E vão passando a semana e vão esmorecendo. Porque as pessoas se alimentam num único momento e passam o decorrer da semana sem se alimentar daquilo que realmente faz a diferença na vida delas. E o mundo, ele vai colocando uma casca em nós. E essa casca vai nos fechando, vai fazendo com que nós sejamos cada vez mais protetivos e reagentes às situações que acontecem ao nosso redor. Quando, na verdade, nós temos que ser transformados por isso.
O problema, ele não é um problema, ele é uma lição. Mas nós precisamos enxergar os problemas como lições. Nós precisamos enxergar os sinais que Deus coloca em nossa vida para que possamos andar de acordo com esse verdadeiro propósito. Porque cada um de nós é um ser único. Você que está aí me assistindo do outro lado é um ser único. E é um ser especial. E é um ser que merece ser feliz. Se não está feliz, merece encontrar felicidade. Se já está feliz, merece ampliar, merece buscar além daquilo que se encontra hoje. Porque a vontade de Deus para todos nós é a prosperidade plena. Mas não a prosperidade financeira, a prosperidade do ser. Quando nós nos encontramos, quando nós nos conhecemos, nós conseguimos nos despertar. Despertar para a vida, despertar para a alegria de estar vivo, para a alegria do que você está se transformando. Ainda que você não seja a sua melhor versão, você tem que estar satisfeito com aquilo que você está fazendo. E você só vai estar satisfeito quando você estiver fazendo coisas alinhadas com o teu eu sagrado, com o teu eu espiritual. Porque você não é um ser só carne, você é um ser carne e um ser espiritual. A gente já falou disso num outro vídeo, né? Então eu espero que essa breve lição espiritual que a gente tira dessa cura de Jesus Cristo, desse cego fora da aldeia, sirva não só para a gente pensar nos ambientes que a gente está frequentando, as pessoas que estão do nosso lado, que têm uma influência muito grande na nossa vida, mas também essas aldeias internas, que nós precisamos nos afastar delas. Porque se você pegar essa passagem, você vai ver lá que no último verso, Jesus Cristo pede para esse homem, logo que volta a enxergar plenamente, que ele volte para casa, mas não vá para a aldeia. Ou seja, nós entendemos que aquele homem não morava em Betsaida. Ele devia morar aos arredores de Betsaida. Então Jesus não quer te tirar da tua vida, ele quer que você volte para a tua vida. Mas você volte transformado, você volte transformada em seus pensamentos, na sua forma de agir, na sua forma de refletir sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E isso é o que verdadeiramente vai te libertar e vai fazer com que você se conecte com a plenitude do seu ser. Eu espero que essa mensagem faça sentido para você. Eu espero te ver nos próximos vídeos. Gostaria que você deixasse aqui nos comentários algum lembrete que você assistiu essa semana, que tocou seu coração, alguma atitude que fez você rever. Deixa aqui nos comentários porque é legal a gente compartilhar essa semente. A semente da reflexão, ela é algo que chega para nós, mas a gente não deve guardar ela. A gente deve continuar essa semeadura. Por isso, se tiver alguém que você sente no coração, compartilhe esse vídeo. Toca no coração dessa pessoa também, para que ela possa se encontrar. Que Deus abençoe você grandemente. Até a próxima.